A velocidade da luz atinge a incrível marca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que, estando a essa velocidade, nós poderíamos dar 8 voltas completas na Terra em apenas um segundo. Tendo como base essa velocidade, a ciência criou uma unidade de medida, chamada de anos-luz. Basicamente, se o elemento x está a n anos-luz da Terra, isso significa que nós levaríamos n anos para alcançar o elemento x se estivermos na velocidade da luz, ou a luz proveniente do elemento x levaria n anos para nos alcançar. Embora o ano-luz seja uma unidade para medir a distância e não tempo, essa relação existe se nós levarmos em consideração que a luz das estrelas leva determinado tempo para chegar até nós. Em outras palavras, tudo aquilo que nós vemos no céu hoje está no passado. A luz leva 8 minutos para viajar a distância que corresponde entre a Terra e o Sol. Isso significa que se o Sol apagasse por completo, nós só perceberíamos depois de 8 minutos. Quanto maior for a distância para aquilo que nós olhamos, mais remoto será o passado que nós vemos. Estima-se que o universo observável se estende por cerca de 14 bilhões de anos-luz ao entorno da Terra. Estamos falando de algo entre 1 e 2 trilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Você não é cético o suficiente para acreditar que nós estamos sozinhos, não é mesmo? Eu sou Vinícius Stringhetti, e cético ou não, você é muito bem-vindo ao canal Aterrorizante. Sempre que formos abordar um tema específico, devemos partir de um princípio, de uma possível origem, algo que nos dê uma base sólida para que só então possamos ter uma opinião a respeito. Não basta apenas dizer eu acredito ou eu não acredito. Tem que haver um porquê. Sendo assim, seria impossível falarmos sobre alienígenas sem começar por eles, os Anunnaki. Para falarmos dos Anunnaki, primeiro devemos falar sobre os Sumérios. A Suméria foi a primeira civilização que se tem registro. Eles habitavam no sul da Mesopotâmia, hoje sul do Iraque e Kuwait, durante a Idade do Cobre e a Idade do Bronze inicial, algo em torno de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Eles tiveram a primeira força civilizatória da história, drenando os pântanos para praticar a agricultura, desenvolvendo o comércio e estabelecendo indústrias, entre elas a tecelagem, a cerâmica, o trabalho do couro e dos metais e a alvenaria. Foram também considerados os inventores da astronomia, além de se organizarem politicamente, tendo seu líder local em cada cidade, sacerdotes, chefes militares e condicionando a população ao pagamento de tributos, o que hoje nós conhecemos como impostos. Para o sumerólogo Samuel Noah Kramer, nenhum povo contribuiu mais para a cultura da humanidade do que os sumérios. A partir dos sumérios se desenvolveram a primeira escrita e os primeiros dialetos. Voltando a falar de astronomia, existem textos sumérios bem específicos falando sobre o sistema solar e o movimento dos planetas em torno do Sol, na sua respectiva ordem. Os sumérios consideravam o sistema solar um conjunto de 12 planetas, incluindo o Sol e a Lua. O 10º planeta, e o foco dessa pesquisa, era chamado por eles de Nibiru, e estava além de Plutão, em uma órbita muito mais extensa, levando cerca de 3.600 anos para completá-la. Falando sobre religião, entre as principais figuras mitológicas adoradas pelos sumérios estão An, ou Enki, deus do céu, Naamu, a deusa mãe, Inanna, a deusa do amor e da guerra, e Enlil, o deus do vento. Cada um dos deuses sumérios era associado a cidades diferentes. Uma curiosidade é que, de acordo com a tradição suméria, os deuses criaram o ser humano a partir do barro, com o propósito de serem servidos por eles. Isso te lembra alguma coisa? A partir dessas informações, nós podemos concluir que os sumérios foram uma civilização muito além do seu tempo,
extremamente desenvolvida e com senso de organização e conhecimentos que seriam impossíveis de serem obtidos sem nenhum tipo de tecnologia, como por exemplo a existência de Plutão, que só foi descoberto, ou melhor, redescoberto por nós na década de 1930. Essas informações por si só já são suficientes para gerar um certo questionamento. Se a civilização suméria foi a primeira que se tem registro, seria mesmo possível que nós, seres humanos, passamos de um primata totalmente primitivo, que não se comunicava e não tinha nenhum senso de organização, apenas o instinto de sobrevivência, para um ser pensante, com o domínio da fala e da escrita, capaz de viver em sociedade e de se organizar politicamente? Será que todo esse desenvolvimento repentino e todo esse conhecimento em agricultura, comércio, indústrias e principalmente astronomia seriam possíveis sem nenhum tipo de interferência? E é aí que voltamos a falar sobre o 10º planeta, o planeta Nibiru. Zecharia Sitchin foi um escritor e grande estudioso da cultura dos Sumérios. Ele defendia uma tese alternativa sobre a criação da humanidade. Ele atribuiu tal criação, assim como toda a cultura dos Sumérios, aos Anunnaki, do Sumério, aqueles que vieram dos céus, que seriam seres extraterrestres, extremamente desenvolvidos tecnologicamente, vindos do planeta Nibiru, o 10º planeta citado pelos Sumérios. Essa tese vai contra não somente ao que a ciência diz sobre a evolução do homem, mas também contra a ideia da criação do homem, pregadas pelas culturas judaicos cristãs, desmistificando assim a existência de um Deus. Embora suas ideias sejam rejeitadas por alguns historiadores ortodoxos que discordam de algumas das suas traduções, Zecharia afirma que a mitologia suméria é uma evidência disso, através de escritas cuneiformes, pequenas estatuetas que se assemelham a astronautas e a foguetes, e a desenhos, dos quais todos podem ser encontrados em museus nos dias de hoje. De acordo com Sitchin, um dos satélites de Nibiru colidiu catastroficamente com Tiamat, um planeta hipotético localizado entre Marte e Júpiter. Essa colisão dividiu Tiamat e formou a Terra em proporções e condições perfeitas para se ter vida. Os Anunnaki, chamados de Nefilins na Bíblia, vinham para a Terra para absorver minérios, em especial o ouro. Esses deuses, por assim dizer, eram militares e pesquisadores que vinham nas expedições de colonização do planeta Terra por Nibiru, mas se revoltaram por estarem sendo submetidos a serviços braçais. Os Anunnaki decidiram então criar um ser pensante, com intelecto suficiente para serem doutrinados e explorados nas minas de trabalho. Isso foi possível através de engenharia genética. As primeiras tentativas foram frustradas, pois o material genético que foi misturado e alterado pelos extraterrestres eram dos animais naturais do próprio planeta Terra, o que justifica seres como o Minotauro, a sereia e outras quimeras de culturas mais antigas. Os Anunnaki decidiram então por escolher uma espécie humanoide da Terra, um primata, nosso ancestral, e fundir o seu DNA com o DNA dos próprios Anunnaki, dando origem ao primeiro Homo sapiens da história, também conhecido em diversas culturas como Adão. A partir daí, o homem se multiplicou e serviu como mão de obra para os nossos colonizadores. Após muitos anos de servidão e adoração, o ser humano também se rebelou contra o seu Criador, o que em outras culturas é conhecido como a Rebelião dos Anjos. Um conselho foi solicitado em Nibiru entre os seus líderes, e como o período de 3.600 anos da órbita de Nibiru estava próximo, foi decidido pela extinção da raça humana. Conforme o planeta Nibiru se aproximaria da órbita da Terra, isso causaria efeitos dentro da nossa atmosfera, aumentando a pressão do ar e fazendo com que as águas dos oceanos inundassem a Terra num catastrófico dilúvio. Tudo que os Anunnaki precisavam fazer era permitir e não intervir. No entanto, Enki, um dos Anunnaki responsáveis pela criação do homem e considerado como divindade na Terra, se viu contra a aniquilação da humanidade e veio até a Terra para avisar Utnapishtim, equivalente a Noé das culturas judaico-cristãs, que construísse uma grande embarcação e salvasse a sua família e um par de cada animal da terra do grande dilúvio. Utnapishtim seguiu as instruções de Enki e construiu a grande embarcação, salvando a raça humana da extinção. Zecharia termina dizendo que após terem percebido que o homem não havia sido extinto após o dilúvio, os Anunnaki viram isso com bons olhos, e já que o trabalho por parte dos homens não era mais necessário, eles decidiram por lhes ensinar sobre a sua cultura, sobre astronomia, sobre civilização, e assim deram origem aos Sumérios, que passaram toda essa cultura e conhecimento para nós. Ainda tem quem acredite que até os dias de hoje eles voltam de tempos em tempos
para ver como vai a humanidade. Embora tudo isso pareça muito fantasioso, grande parte de todo esse conteúdo tem base histórica. Em 1849 foram descobertas diversas tabuletas de argila, com inscrições cuneiformes sumérias, que aparentemente influenciaram outros povos, refletindo tanto na mitologia grega quanto na mitologia hebraica, que não por acaso deu origem às culturas judaico-cristãs. Alguns textos relatam a epopeia de Gilgamesh, composta por 12 contos, com aproximadamente 300 versos cada, e são provavelmente os textos mais antigos escritos pelo homem, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A epopeia de Gilgamesh é uma vertente longa e detalhada, muito importante e relevante, não somente na cultura suméria, mas em tudo que diz respeito aos Anunnaki. Se você se interessou pelo conteúdo deste vídeo e quer saber mais sobre essa incrível cultura e conhecer todas as ligações entre nós e os Anunnaki, os deuses astronautas, e ainda conhecer os textos sumérios sobre a criação do homem, o grande dilúvio e que inspiraram em grande parte a cultura judaico-cristã, deixe o seu comentário no vídeo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, no que você acredita?